Bárbara de Nicomédia, uma figura que transcende o tempo, viveu no século III e deixou um legado que ecoa através dos séculos, atravessando fronteiras de devoção. Nascida por volta de 280 d.C. em Nicomédia e falecendo por volta de 317 d.C., sua vida foi marcada por virtude e fé, levando-a a ser venerada como santa cristã não apenas na Igreja Católica Romana, mas também na Igreja Ortodoxa e na Igreja Anglicana. A devoção a Santa Bárbara tomou raízes profundas em Portugal e no Brasil, onde sua intercessão tornou-se particularmente significativa. Invocada como protetora em momentos de tempestades, raios e trovões, ela se tornou a esperança de muitos diante das forças imprevisíveis da natureza. A expressão popular "só se lembram de Santa Bárbara quando troveja" reflete não apenas a urgência instintiva de buscar auxílio divino em tempos de aflição, mas também ressoa como um lembrete de que, muitas vezes, é nos momentos de desafio que nossa conexão com o transcendental se intensifica. O legado de Santa Bárbara transcende a mera proteção contra fenômenos naturais. Sua vida é comemorada anualmente no dia 4 de dezembro, uma celebração que vai além da simples reverência histórica. É um momento em que fiéis e devotos relembram não apenas os feitos extraordinários dessa Virgem Mártir, mas também a coragem que ela demonstrou diante das adversidades. A data de sua morte, perpetrada por seu próprio pai, é um ponto de reflexão profunda. O sacrifício de Santa Bárbara torna-se uma metáfora poderosa, uma lembrança de que a fé muitas vezes exige um preço alto. A história de sua vida, permeada pela devoção e sacrifício, ressoa com aqueles que buscam significado além das circunstâncias terrenas. Ao contemplar a devoção a Santa Bárbara, somos convidados a olhar para além da superficialidade das tradições e rituais. Sua história é uma narrativa que transcende o tempo, uma fonte de inspiração que nos instiga a explorar as profundezas de nossa própria fé e a considerar o valor intrínseco da devoção, mesmo nos momentos em que a tempestade parece mais iminente. Santa Bárbara, segundo a tradição católica, emerge como uma figura notável, uma jovem nascida nos confins de Nicomédia, na região da Bitínia, que corresponde à atual Izmit, antiga Pérsia, Turquia, nos últimos suspiros do século III da era cristã. Filha única de Dióscoro, um rico e nobre habitante da cidade inserida no vasto Império Romano, Bárbara viu-se destinada a uma existência singular. A preocupação paterna, permeada pelo temor de expor a filha à sociedade corrompida da época, conduziu Dióscoro a uma decisão extrema: fechar Bárbara dentro de uma torre. Ali, envolta pela solidão, a jovem contemplava a mata virgem que se estendia como seu quintal. Nesse retiro forçado, questionava a origem de tudo o que a cercava, indagando se aquelas maravilhas eram, de fato, criações dos ídolos aos quais fora apresentada por seus tutores na torre. Bárbara, além de sua beleza, carregava consigo a riqueza que sua linhagem nobre proporcionava. Pretendentes não faltavam, todos ansiosos por conquistar não apenas a beleza, mas também a fortuna da jovem. No entanto, em um gesto que ecoa além das convenções sociais da época, Santa Bárbara recusava a todos. Sua recusa transcende o trivial. Bárbara buscava algo mais profundo, uma conexão que ultrapassasse as exterioridades mundanas. Imersa em sua solidão, questionava as crenças que lhe foram ensinadas na torre, desejando entender a verdade por trás dos ídolos cultuados. Sua jornada interna, marcada pelo conflito entre as expectativas sociais e suas indagações espirituais, ressoa com todos nós. A história de Santa Bárbara não é apenas um relato do passado, mas um convite à reflexão sobre as escolhas que fazemos diante das pressões externas e das buscas internas por significado. A torre, que serviu como seu confinamento, torna-se uma metáfora das barreiras que todos enfrentamos em nossas jornadas individuais. Ao mergulharmos na vida de Santa Bárbara, somos desafiados a questionar nossas próprias torres e a buscar, assim como ela, a verdade além das aparências. Desconcertado diante da cidade que sua filha, Bárbara, pouco conhecia devido aos anos de reclusão na torre, Dióscoro, seu pai, estava convicto de que as excentricidades dela eram justificadas pela longa clausura. Cauteloso, decidiu permitir que ela explorasse a cidade. Foi durante essa visita que Bárbara teve seu primeiro contato com cristãos, uma comunidade então mal vista na região. Esses seguidores de Jesus compartilharam com ela os ensinamentos sobre o mistério da união da Santíssima Trindade, semeando as sementes de uma transformação espiritual. Pouco tempo depois, um padre de Alexandria chegou para batizá-la, marcando o início de uma jornada espiritual profunda. O confronto entre as crenças aprendidas na torre e os novos ensinamentos cristãos moldou a visão de mundo de Bárbara, catapultando-a para um caminho de fé e autodescoberta.
Num momento peculiar, Dióscoro, ao decidir construir uma casa de banho para Bárbara, exemplificou seu desejo de proporcionar conforto à filha. Contudo, durante sua ausência, Bárbara surpreendeu ao ordenar a construção de uma terceira janela na torre, onde a casa de banho ficaria. Ademais, esculpiu uma cruz sobre a fonte. Esses gestos aparentemente simples eram, na verdade, símbolos profundos de sua nova fé, uma expressão visível de sua transformação espiritual. O retorno de Dióscoro revelou a mudança na torre. Ao deparar-se com 3 janelas em vez das 2 que mandara abrir, ele questionou Bárbara. Sua filha explicou que aquilo simbolizava sua nova fé, um gesto de devoção que rompia com as tradições da religião da Roma antiga. A reação do pai foi de fúria, pois Bárbara ousava desafiar as práticas estabelecidas e recusava-se a seguir a religião familiar. A história de Santa Bárbara, então, transcende a narrativa de uma conversão individual. Ela se torna um símbolo de coragem diante das adversidades e da busca por uma verdade mais profunda. Ao explorarmos os episódios de sua vida, somos convidados a refletir sobre nossas próprias jornadas espirituais, questionando tradições estabelecidas e buscando uma fé que ressoe verdadeiramente em nossos corações. Sob um ímpeto de ira e inconformidade com as tradições romanas, Dióscoro, o próprio pai de Bárbara, denunciou sua filha ao prefeito Marciniano. Este, seguindo os ditames da época, ordenou que ela fosse torturada, na vã tentativa de fazê-la renunciar à sua fé recém-encontrada. No entanto, Bárbara permaneceu firme, resistindo às pressões para abdicar de suas convicções. Diante dessa recusa, Márcio proferiu a sentença de morte por degolação. O cenário da tragédia desdobrou-se em praça pública, onde Bárbara foi submetida à brutalidade da tortura. Nesse momento sombrio, uma jovem cristã chamada Juliana, com coragem indomita, denunciou os nomes dos carrascos, selando seu próprio destino. Juliana foi prontamente presa e condenada à morte ao lado de Bárbara, numa jornada que as conduziria pelas ruas de Nicomédia. Enquanto a multidão rugia de raiva, Bárbara enfrentou tormentos indescritíveis. Seus seios foram cortados, uma demonstração chocante da crueldade infligida a ela. Em seguida, levaram-na para fora da cidade, onde seu próprio pai, Dióscoro, executor da sentença, degolou-a. O impacto da lâmina foi a culminação de uma tragédia, mas a natureza, aparentemente, não permaneceu indiferente. O instante da execução foi marcado por fenômenos inexplicáveis. A cabeça de Bárbara, ao rolar pelo chão, foi acompanhada por um trovão ensurdecedor, sacudindo os céus. Um relâmpago cortou o firmamento, iluminando o cenário sombrio e, de forma simbólica, derrubando por terra o corpo inerte de Dióscoro, o próprio pai que ordenara a execução. Essa narrativa, carregada de tragédia e transcendência, nos confronta com a crueldade humana e a força da fé diante da adversidade. Ao testemunharmos os últimos momentos de Santa Bárbara e Juliana, somos instigados a refletir sobre a coragem de permanecer fiel aos princípios mesmo diante da mais extrema brutalidade. Essas mulheres, através de seu sacrifício, tornam-se faróis de inspiração, desafiando-nos a questionar nossa própria resiliência diante das tempestades da vida. O martírio de Santa Bárbara transcendeu o tempo, moldando não apenas sua história, mas também a devoção que milênios depois ecoa em corações de todo o mundo. Condenada à morte por sua fé intrépida, Bárbara emergiu como a protetora contra os relâmpagos e tempestades, uma guardiã celestial invocada nos momentos mais turbulentos da natureza. Seu legado se entrelaça com as profissões que lidam com o fogo, sendo reconhecida como a padroeira dos artilheiros e dos mineiros. O fogo, símbolo tanto da destruição quanto da renovação, encontra em Santa Bárbara uma intercessora, uma figura que transcende a narrativa histórica para abraçar as jornadas diárias de todos aqueles que enfrentam as chamas da vida. Os ícones que a representam, com correntes em miniatura e uma torre, encapsulam os desafios que ela enfrentou em sua existência confinada. As correntes, símbolo de sua prisão, refletem não apenas os grilhões físicos, mas também as amarras sociais e espirituais que ela desafiou. A torre, testemunha silenciosa de sua busca pela verdade, tornou-se um ícone duradouro que ressoa na devoção popular. Como uma das 14 santas auxiliares, Bárbara não é apenas uma figura do passado, mas uma presença que permeia os tempos modernos. Sua história ecoa em corações sedentos por inspiração, desafiando-nos a considerar o significado de nossa própria jornada espiritual. Em um mundo permeado por desafios e tempestades, Santa Bárbara permanece como uma luz guia, um lembrete de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a fé e a coragem podem iluminar nosso caminho. Ao olharmos para a figura de Santa Bárbara, somos convidados a refletir sobre as tempestades de nossas próprias vidas.
Ela se torna mais do que uma santa venerada, mas uma confidente espiritual, uma amiga celestial que compreende as lutas e oferece esperança. Que, nos dias de tormenta, possamos encontrar em Santa Bárbara não apenas uma protetora contra os elementos, mas também uma inspiração para enfrentar nossos próprios desafios com a mesma resiliência que ela exibiu em tempos antigos. Em 1582, o Papa Gregório XIII tomou a decisão de reformar o calendário, dando origem ao que conhecemos como calendário gregoriano. Esse novo sistema iniciaria no dia 1º de janeiro, marcado também como o dia de Santa Bárbara. Curiosamente, a comemoração tradicional de Santa Bárbara, no dia 4 de dezembro, remete à data em que a santa teria sido martirizada por seu próprio pai. No entanto, a vida de Barbie, cuja história era mais lendária do que baseada em fatos concretos, levou a Igreja, em 1969, a fazer uma mudança significativa. Optou-se por substituir o nome Barbie por Bárbara, reconhecendo que ambos representavam a mesma figura. Essa escolha revela uma intricada etimologia que remonta aos tempos antigos. A palavra bárbaros entre os antigos gregos era utilizada para descrever pessoas que falavam uma língua incompreensível, referindo-se aos estrangeiros que não compartilhavam a mesma língua que eles. A conexão com o nome Barbie ou Bárbara é fascinante. Disse que, quando os cristãos buscaram designar a jovem mártir após sua morte, sem conhecer seu nome, escolheram chamá-la de Barbie, pois ela era persa e, portanto, estrangeira. Essa transformação simbólica do nome destaca a complexidade e a riqueza das tradições que moldaram a veneração de Santa Bárbara ao longo dos séculos. Ela transcende fronteiras geográficas e linguísticas, tornando-se uma figura cujo significado ressoa além do tempo e da cultura. Ao refletirmos sobre essa mudança de nome, somos levados a questionar a natureza das tradições e a forma como atribuímos significado a figuras veneradas. Santa Bárbara, seja chamada de Barbie ou Bárbara, continua a ser um farol espiritual, uma presença que nos desafia a olhar além das convenções e a explorar as profundezas de nossa própria fé. A mudança de nome não apenas reafirma sua relevância, mas também nos convida a considerar as complexidades e adaptações que ocorrem ao longo da jornada da devoção religiosa. O nome de Santa Bárbara ecoa pelos corredores da história, chegando a Roma no século VII, mas seu culto tem raízes ainda mais profundas, estendendo-se até o século IX, inicialmente no Oriente. Contudo, a ausência de menções nos martirológicos anteriores lança uma sombra de incerteza sobre sua historicidade. Diversas narrativas, permeadas por variações, adicionam um véu de mistério à localização de seu martírio. Toscana, Roma, Antioquia, Baalbek e Nicomedia são apontadas como cenários possíveis desse evento marcante em sua vida. Essa diversidade de versões contribui para a aura mística que envolve a figura de Santa Bárbara, transformando sua história em um intrigante enigma do passado. Santa Bárbara, inserida no seleto grupo dos 14 santos auxiliares, é mais do que uma figura venerada, ela se tornou uma presença invocada em momentos cruciais da vida. Sua associação com o raio, que, segundo a tradição, fulminou seu próprio pai, a consagrou como protetora contra raios e fogo. Essa ligação estende-se para abraçar uma variedade surpreendente de setores: artilharia, bombeiros, açougueiros, eletricistas, engenheiros, matemáticos e mineração. Ao explorarmos os meandros da história de Santa Bárbara, nos deparamos com uma complexidade que transcende as limitações do tempo. Sua trajetória, envolta em mistério e variações narrativas, nos convida a refletir sobre a natureza dinâmica da devoção e como as tradições se entrelaçam com a própria essência da fé. A capacidade de Santa Bárbara abraçar uma diversidade tão vasta de associações revela sua natureza multifacetada, capaz de tocar as vidas de pessoas em diversas profissões e circunstâncias. Ela se torna não apenas uma figura do passado, mas uma presença temporal, uma guia espiritual que nos conecta através dos séculos. Enquanto consideramos as complexidades e incertezas que permeiam a história de Santa Bárbara, somos instigados a olhar para nossas próprias jornadas espirituais. Em um mundo marcado por diversidade e mudança, ela permanece como um símbolo de resiliência e proteção. Que, ao invocarmos o nome de Santa Bárbara, possamos encontrar inspiração não apenas na incerteza do passado, mas na força e na devoção que transcenderam os séculos, conectando-nos a uma tradição viva e evolutiva. A festa de Santa Bárbara, celebrada em 4 de dezembro, teve sua introdução em Roma no século XII, sendo posteriormente incluída no calendário tridentino. Contudo, em 1729, a data foi compartilhada com a celebração de São Pedro Crisólogo, diminuindo a de Santa Bárbara a uma mera lembrança durante sua missa.
O século XX trouxe uma reviravolta quando, em 1969, sua comemoração foi retirada do calendário litúrgico. Os relatos de sua vida e martírio foram considerados, na época, tão enevoados de fabulações que nem mesmo o local de seu martírio estava claro. A trajetória das relíquias de Santa Bárbara é tão intrincada quanto sua própria história. No século XII, essas relíquias foram trazidas de Constantinopla para um mosteiro com cúpula dourada de São Miguel em Kiev. Por séculos, permaneceram ali, testemunhas silenciosas de devoção e mistério. Somente nas décadas de 1930, as relíquias foram transferidas para a Catedral de São Volodimir, também em Kiev. Em novembro de 2012, um momento marcante ocorreu quando o patriarca de Santidade, Filare, da Igreja Ortodoxa Ucraniana, o Patriarcado de Kiev, trouxe uma pequena parte das relíquias de Santa Bárbara à Catedral Ortodoxa Ucraniana de Santo André, em Bloomingdale, Illinois. Esse movimento de relíquias transcende a geografia, conectando continentes e culturas através do tempo. A mudança de um local sagrado para outro simboliza não apenas a transferência física, mas também a perenidade da devoção a Santa Bárbara. A história dessas relíquias, como um fio condutor entre tradições e comunidades distantes, nos lembra da força da fé em unir pessoas e lugares. Ao refletirmos sobre o destino das relíquias de Santa Bárbara, somos levados a considerar como símbolos sagrados podem atravessar fronteiras e influenciar diferentes tradições. É como se a presença de Santa Bárbara, representada por essas relíquias, ultrapassasse as barreiras do tempo e do espaço, mantendo-se como uma fonte de inspiração para aqueles que buscam significado e proteção. Que essa jornada de relíquias nos inspire a explorar as conexões espirituais que transcendem as diferenças e nos unem em uma comunidade global de fé. Assim, ao honrarmos Santa Bárbara, não apenas rememoramos uma história fascinante, mas também celebramos a continuidade da devoção que ultrapassa os séculos, conectando-nos a algo maior do que nós mesmos. A influência de Santa Bárbara transcende as fronteiras das tradições cristãs, estendendo-se para os ricos tecidos das religiões afro-brasileiras. Nesse contexto, ela se sincretiza com Yansan, a poderosa orixá dos ventos, tempestades, trovões e guerra. Esse sincretismo fascinante é vividamente explorado no filme O Pagador de Promessas. Na trama, o sincretismo entre Santa Bárbara e Yansan é apresentado como uma expressão única da diversidade religiosa brasileira. Essa fusão de elementos cristãos e afro-brasileiros não apenas ilustra a riqueza cultural do país, mas também ressalta a capacidade de diferentes tradições espirituais coexistirem em harmonia. Além disso, nas religiões afro-caribenhas, Santa Bárbara encontra sua equivalência em Xangô, o orixá da justiça. Esse enlace revela como a figura de Santa Bárbara transcende os limites geográficos, encontrando expressões diversas em diferentes partes do mundo. Para os católicos romanos, anglicanos e umbandistas, o dia 4 de dezembro é marcado como o dia de celebrar Santa Bárbara. Essa data, além de representar um momento de devoção, serve como um ponto de convergência entre diferentes crenças, onde a figura de Santa Bárbara atua como um elo comum que une pessoas de diversas tradições espirituais. Ao explorarmos esse sincretismo e sua representação cinematográfica, somos convidados a contemplar a beleza da diversidade religiosa. Santa Bárbara, ao incorporar elementos de diferentes tradições, destaca a riqueza de uma fé que se adapta e evolui ao longo do tempo. Ela se torna um símbolo de unidade na diversidade, uma ponte que conecta corações independentemente das barreiras religiosas. Que a história de Santa Bárbara, sincretizada com Yansan e Xangô, inspire-nos a apreciar a riqueza das tradições espirituais que permeiam nossa sociedade. Ao honrarmos essa conexão entre religiões, podemos encontrar uma mensagem de respeito mútuo e compreensão, lembrando-nos de que, apesar das diferenças, estamos todos entrelaçados na busca por significado e transcendência. Ao explorarmos a fascinante jornada espiritual de Santa Bárbara, mergulhamos em uma narrativa que transcende os séculos e conecta diferentes tradições religiosas. Sua história, repleta de mistério, sincretismo e transformação, é um reflexo da complexidade da experiência humana diante do divino. Santa Bárbara, inicialmente uma figura venerada pelos católicos romanos, anglicanos e umbandistas, revela-se como uma ponte entre as tradições cristãs e as religiões afro-brasileiras e afro-caribenhas. Seu sincretismo com Yansan e Xangô não apenas ilustra a riqueza da diversidade espiritual, mas também ressalta a capacidade de diferentes crenças coexistirem harmoniosamente, enriquecendo-se mutuamente. O sincretismo, evidenciado de maneira tão poderosa no filme O Pagador de Promessas, nos lembra da riqueza cultural do Brasil, onde elementos cristãos e afro-brasileiros se entrelaçam para formar uma tapeçaria espiritual única. Essa coexistência é mais do que uma peculiaridade, é um testemunho da resiliência e adaptação das tradições religiosas ao longo do tempo.
A jornada das relíquias de Santa Bárbara, viajando de Constantinopla para Kiev e, posteriormente, para os Estados Unidos, ecoa não apenas a história física desses objetos sagrados, mas também a persistência da devoção através das fronteiras geográficas. As relíquias se tornam um elo que une comunidades distantes, representando a continuidade da fé e da devoção. Diante desse mosaico espiritual, somos convidados a refletir sobre a beleza da diversidade religiosa e a importância de encontrar pontos de convergência em meio às diferenças. Santa Bárbara, com sua história multifacetada e seu papel como símbolo de proteção, nos inspira a buscar uma compreensão mais profunda e respeitosa das diversas tradições que coexistem em nosso mundo. Que essa jornada espiritual nos instigue a cultivar o respeito mútuo, a aceitação das diferenças e a apreciação pela riqueza espiritual que cada tradição oferece. Ao honrarmos Santa Bárbara, não apenas celebramos uma figura venerada, mas também reconhecemos a vitalidade e a evolução das tradições espirituais ao longo do tempo. Que a história de Santa Bárbara nos inspire a construir pontes de compreensão em vez de barreiras, promovendo um diálogo enriquecedor entre as diversas faces da fé.